Alô, meus queridos! Fala, minhas queridas! Estamos aqui para mais uma aulinha da parte de pacote anticrime voltada agora a processo penal, continuando as nossas aulas. E você que não assistiu, você que não compartilhou das nossas aulas passadas, volta aí para a aula 1 e para a aula 2. Na aula 1 eu trabalhei com você alterações relativas ao Código Penal, no que diz respeito ao pacote anticrime, e na aula 2 nós iniciamos o estudo voltado para o Código de Processo Penal, doutor. E a partir de agora nós vamos continuar o tema com o artigo 28A. Doutor, artigo 28A do pacote anticrime é um dispositivo muito importante. Pedro, por que ele é tão importante? Por que essa ênfase toda? Quer ver? Artigo 28A legitimou, doutor, aquilo que nós chamamos de acordo de não persecução penal. Pedro, o que isso significa na prática para a minha prova? O que eu tenho que levar em tese desse dispositivo que você está enaltecendo tanto? Doutor, o acordo de não persecução, ele já era um dispositivo idealizado doutrinariamente. O que aconteceu agora foi justamente uma positivação, por assim dizer, no nosso Código de Processo Penal, artigo 28A. Então vamos primeiramente, para nós estabelecermos uma linha de raciocínio mais dedutiva, vamos primeiramente trabalhar com um conceito? Perceba, acordo de não persecução, doutor, nada mais é do que um acordo feito, perceba, entre o Ministério Público e o investigado antes do processo de natureza criminal. Vale dizer, presta atenção em mim agora. Quer ver? No acordo de não persecução, o membro do Ministério Público, que é de fato o legitimado pelo CPP para realizar esse tipo de ato, ele vai convocar um investigado junto com o seu defensor, ok? E este defensor junto com o seu representado, eles vão fazer um acordo, ok? Esse acordo será levado para o juiz e o juiz, perceba o que eu vou dizer, ele irá homologar tal dispositivo. Doutor, então basicamente o acordo de não persecução, ele nasce com o intuito basicamente de despenalizar condutas que não são tão graves assim. Tanto é que você verá que existem alguns critérios para a aplicabilidade do acordo de não persecução. Então, após estabelecido o conceito, permita-me estabelecer com você a natureza jurídica de tal instituto. Como é que isso funciona, doutor? Hoje, se a banca te perguntar a respeito da natureza jurídica, você pode dizer que esta natureza jurídica ela é dupla, ela é dual. Como assim, Pedro? Qual é a natureza jurídica do acordo de não persecução? Primeiro, ele tem uma natureza administrativa de ato complexo. Pedro, por quê? O membro do MP, ao propor o acordo de não persecução para o juiz, no caso, com a vontade, obviamente, da parte, o juiz ele deve concordar e homologar. Percebeu? Duas vontades, na verdade, dois ou mais órgãos para uma única vontade. Neste caso, o acordo de não persecução ele tem natureza administrativa de ato complexo. Agora, trazendo um nível de complexidade mais alto para a tua prova, nós podemos dizer que a natureza jurídica do acordo de não persecução, doutor, é de extinção da punibilidade. Por isso que eu digo que ele tem uma natureza dual. Uma natureza eminentemente administrativa, vale dizer, ato jurídico complexo, tudo bem? Ato administrativo complexo, e também uma natureza penal, que é de extinção da punibilidade do agente. Percebeu? Tudo isso você vai ler comigo a partir de agora no dispositivo do CPP. Vem aqui comigo, olha só. Quando trabalhamos, portanto, doutor, com o texto de lei do acordo de não persecução, estou localizado topograficamente no artigo 28A, em que ele vai dizer o seguinte, ó. Primeiro, não sendo caso de arquivamento, ou seja, seria em tese proposto um oferecimento de denúncia. Primeiro, o investigado ele deve confessar formal e circunstancialmente a prática do crime. Você vai chamar esse primeiro critério de critério subjetivo. Tudo bem? O critério relativo ao investigado. Existe também um segundo critério. E o segundo critério para aplicação do acordo de não persecução seria a prática de uma infração penal sem violência ou grave ameaça e, perceba, critério cumulativo com pena mínima inferior a 4 anos. Esses seriam os critérios, aqui que eu vou colocar para você como número 2, que são os chamados critérios objetivos.
objetivos. Então, existem dois critérios para a aplicação do acordo de não persecução. Um critério do sujeito, em que ele deve confessar formal e circunstancialmente o crime, e um segundo critério, que é um critério objetivo. Esse critério objetivo diz respeito ao crime. O crime não pode envolver violência ou grave ameaça, sequer ter pena superior a 4 anos, ou seja, pena mínima, cuidado com esse mínima aqui, tá? Cuidado com esse mínimo aqui, a pena mínima tem que ser inferior a 4 anos. Bacana? Deu para entender como é que funciona isso, doutor? Com esse ponto de vista, superado, portanto, essas questões subjetivas e objetivas da implementação do acordo de não persecução, eu avanço com você no seguinte aspecto. Claro que na hora de fazer esse acordo, doutor, como você bem sabe, ele demanda vontade de duas partes. O MP ele vai propor algumas situações para que a pessoa do investigado cumpra. E estas proposições podem ser aplicadas em caráter cumulativo ou alternativo. Vamos dar uma olhadinha no texto de lei para ver como é que isso funciona? Vem aqui comigo, olha só. Então poderão ser aplicadas essas medidas cumulativamente e alternativamente. Primeiro, reparar o dano, bem tranquilo, ou restituir a coisa, salvo se não for possível, né? Renunciar voluntariamente a todos os bens provenientes como sendo instrumento, produto ou proveito do crime, bem tranquilo esse ponto também. Terceiro, deve ser prestado serviço à comunidade, doutor. E o prazo desse serviço é o mesmo prazo da pena mínima combinada, reduzida de 1 a 2/3. Tudo bem? Então, prestar serviço à comunidade também seria um outro caráter. Além disso, pagar uma multa a ser estabelecida nos termos do Código Penal, lá no artigo 45, tá? E, por fim, cumprir por um prazo determinado qualquer outra condição. Se a lei estabelece aqui no inciso 5 qualquer outra condição, você vai dizer que isso aqui, na verdade, se trata de um rol exemplificativo. Tudo bem? Bacana? E, óbvio, que para aferir essa pena mínima aqui que nós trabalhamos, pena mínima combinada, será levado em conta, doutor, causas de aumento e também de diminuição de pena. É claro que serão consideradas, olha só, causa de aumento e de diminuição de pena aí também. Bacana? Então essa seria uma primeira vertente. Agora, vem aqui comigo, só para você entender. É óbvio, doutor, que existem algumas situações que a lei vedou a aplicação daquilo que nós chamamos de acordo de não persecução. Seriam hipóteses gravíssimas de atentado ao interesse público. Como, por exemplo, o cara já praticou nos últimos 5 anos algum ato que culminou numa transação ou até mesmo em uma reincidência. Por isso que a lei hoje a não persecução, ela não será cabível em algumas hipóteses. Vejamo-las, ok? Vamos dar uma olhadinha em quais seriam essas hipóteses. Primeiro ponto, Então o parágrafo 2º ele vai trabalhar que não se aplica o acordo de não persecução em algumas hipóteses. Quais são elas, Pedro? Primeiro, quando o cara for beneficiado, quando na verdade for cabível a transação penal de competência do GCRIM. Tudo bem. Segundo, se o cara for reincidente, olha só, se o cara for reincidente, ou se houver qualquer elemento que constate 1. Habitualidade, crime habitual. Segundo, conduta reiterada. Ou 3. Conduta profissional, exceto se for manifestamente insignificante. Tá? Ter sido agente beneficiado nos últimos 5 anos ao cometimento da infração de 1. Do mesmo acordo que nós estamos falando. 2. Ter sido beneficiado pela transação. Ou 3. Suspensão condicional do processo. O cara não pode ter sido beneficiado por isso se ele quiser a aplicação do acordo de não persecução. E último, crimes praticados no âmbito de violência doméstica e familiar contra a mulher, ou seja, Maria da Penha, neste caso aí. Bacana? Não será aplicável. Superado tudo isso, doutor, superado o acordo, né? Superado a reunião de acordo, o que vai acontecer é que ele será formalizado e reduzido a termo, tudo bem? E assinado, obviamente, pelo MP, pelo investigado e também pelo seu representante, pelo defensor. Após feito o acordo, isto vai seguir para a homologação feita pelo juiz. Tudo bem? Quem vai fazer essa homologação aqui, muito cuidado, é o juiz.
Bacana? E é qual juiz, Pedro? Inclusive será o juiz das garantias. Tranquilo? Será marcado, portanto, uma data de audiência para que seja ouvido por meio dessa oitiva se de fato o investigado concorda ou não com esse acordo de não persecução. Das duas, uma. Você vai colocar o seguinte: o juiz ele pode considerar a medida inadequada e, se o fizer, devolverá os autos para o MP para que seja reformulada uma nova proposta. Ou 2, o juiz ele pode concordar e homologar. Se o juiz efetivamente homologar o acordo, ele vai devolver os autos para o MP para que se inicie a sua execução. Doutor, olha a pergunta-chave. Quem vai fiscalizar a execução dessa medida acordada com o MP é o juiz das garantias? Doutor, não. A lei, nesse caso, cuidou desse ponto dizendo o seguinte, perante o juízo de execução penal. Tudo bem? Não é de acordo com o juiz das garantias. Muito cuidado com esse dispositivo. Além disso, você pode me perguntar, Pedro, mas o juiz pode recusar o acordo de homologação? Doutor, pode. Pode, é claro que ele pode. Quando? Quando não for atendidos os requisitos legais que nós lemos ali atrás. Então, por exemplo, o cara foi reincidente nos últimos 5 anos. Pronto, aí não caberia. Então o juiz, nesse caso, recusa, ok? Ou quando não for realizado nenhum tipo de adequação que nós lemos ali no parágrafo 5º, que basicamente é esse dispositivo aqui, ok? Quando for, por exemplo, considerada a medida inadequada. Avançando, eu posso falar para você o seguinte: o juiz recusou, Pedro. Nesse caso, o que se faz? Análise da necessidade de complementação desse acordo, ok? Da investigação, ou até mesmo o oferecimento próprio da denúncia. Essa vítima, obviamente, ela deve ser intimada a respeito da homologação do acordo e, descumprido qualquer elemento acordado com o MP, isto gera 2 resultados. 2 resultados. Quais seriam eles, Pedro, se for descumprido o acordo de homologação? Primeiro, rescisão do acordo. 2, oferecimento da denúncia. Tudo bem? Então esses seriam, tecnicamente falando, o resultado jurídico do descumprimento do acordo de não persecução. E só para fechar, olha que interessante, o descumprimento do acordo pelo investigado também pode ser utilizado pelo MP para não aplicar, olha que interessante, volta aqui comigo, para não aplicar a suspensão condicional do processo. Olha que legal, o MP pode arguir falando o seguinte, olha só, você não quis fazer o acordo de não persecução, portanto não poderá também ser beneficiado pela suspensão condicional do processo. Lembrando de novo que a natureza jurídica é de extinção da punibilidade. Bacana? Tranquilo? E aí você pode indagar, Pedro, mas esse acordo de não persecução, ele é um direito subjetivo do cara? Doutor, veja o que diz o parágrafo 14. Ele vai falar o seguinte, o MP ele pode recusar. Se o MP pode recusar, a parte vai fazer o quê? Ela vai requerer a remessa dos autos, é como se fosse um recurso administrativo feito ao órgão superior do MP, notadamente as procuradorias. Tudo bem? Doutor, basicamente isso que nós conversamos vem a ser o acordo de não persecução penal. É um dispositivo que tende a cair muito em provas e eu preciso que você entenda essas peculiaridades. Lembrando novamente que ele deverá ser implementado antes do processo criminal e após o inquérito. Tudo bem? Esse é o momento de solicitação, na verdade, digamos assim, do acordo de não persecução. Bacana. Superamos o artigo 28A e eu vou avançar com você agora no tema de provas. Pedro, o tema de provas foi alterado pelo CPP? Doutor, sim. O artigo 157, parágrafo 5º, foi inserido no CPP, respaldando e enaltecendo o princípio do sistema acusatório em sede de processo, doutor. Perceba o que a lei vai falar. Ela diz o seguinte, juiz, você que teve contato com uma prova que foi declarada ilícita, você, juiz, está impedido, você foi contaminado. Portanto, estará impedido de emanar uma sentença ou um acórdão no mesmo processo. É como se a lei dissesse, juiz, você não é mais um juiz puritano, você foi contaminado, portanto, está contaminado com esta ilicitude. Afaste-se do processo. Quer ver? Vem comigo para o texto de lei só para você dar uma olhadinha como é que isso é tratado.
Artigo 157, parágrafo 5º, então, foi inserido dizendo o seguinte: o juiz que conhecer o conteúdo de uma prova declarada inadmissível não poderá proferir sentença ou acórdão. Bem simples esse dispositivo, não temos muito segredo a ser conversado a respeito dele, é apenas um dispositivo a mais que você tem que tomar esse cuidado aí para a tua prova. Bacana? Avançando ainda no tema de processo penal, eu quero trabalhar com você, eu como perito, meu brother. Puta que pariu, fiquei feliz pra caramba com finalmente a regulamentação de uma coisa que nós chamamos de cadeia de custódia. E doutor, cadeia de custódia veio extensivamente regulamentada. Vamos trabalhar? Vamos com bastante cautela. É claro que como eu estou aqui com você no slide, eu não vou conseguir fazer todo aquele esquema bonitão do quadro, mas perceba que eu vou localizar você no seu caderno como que você deve fazer. Para a gente começar a falar um pouquinho de custódia, de cadeia de custódia, eu não tenho como entrar nesse tema sem trazer um pouquinho do histórico do Brasil. Cadeia de custódia, doutor, sem dúvida, é uma das fases da investigação que mais é afetada de maneira ruim, digamos assim. Ela é muito contaminada ao longo de todo o seu procedimento. Sendo que, obviamente, a cadeia de custódia ela pode ser caracterizada como todo o lapso temporal. Todo o lapso temporal que vai desde o reconhecimento do vestígio até o seu descarte. Olha que interessante. Tudo o que acontece perceba, desde a detecção desse vestígio até o seu descarte é chamado de cadeia de custódia. Por isso cadeia. Cadeia porque dá uma ideia de várias etapas, vários procedimentos. Aqui eu gostaria de enaltecer uma doutrina da área de criminalística, doutor. Notadamente, mais precisamente falando, a doutrina de balística forense. Doutor, a doutrina do Domingos Tocheto é uma doutrina muito utilizada dentro da criminalística e, de fato, referência no que diz respeito à balística. De fato, é uma autoridade, sim, a nível do Brasil, se não mundial. Tudo bem? Ele estabelece muito bem etapas muito importantes no que diz respeito à cadeia de custódia. Então, olha que interessante. Para ele, a cadeia de custódia pode ser dividida em duas grandes etapas. Uma etapa externa, que é basicamente aquela etapa em que o perito entra na viatura, se desloca até o local e tem todo aquele contato fora do instituto com o vestígio. E quando esse vestígio chega e é protocolado dentro da sede do IML ou do Instituto de Criminalística dos respectivos estados, ou até mesmo da União, esse vestígio entra na segunda etapa, que vem a ser a etapa interna de processamento do vestígio. Isto foi enaltecido também na lei. Quer ver? Vamos dar uma lidinha nos dispositivos e a gente vai fazendo as respectivas observações aí na prática. Vem comigo. Olha o que a lei fala. Primeiro, o artigo 158-A é o que inseriu a cadeia de custódia no CPP, dizendo o seguinte, ó. Considera-se cadeia de custódia um conjunto de todos os procedimentos utilizados para 1. Manter o vestígio são e salvo, não é? 2. Documentar todo o histórico cronológico desse vestígio. Sendo que, olha que interessante, ele vai desde o seu reconhecimento até o seu descarte. Tudo bem? Então, este artigo 158 caput, ele estabelece para nós uma coisa que nós chamamos de conceito. Conceito do que vem a ser efetivamente a cadeia de custódia. Tudo bem? Pedro, mas quando é que se inicia a cadeia? Doutor, a cadeia de custódia, ela se inicia primeiro com a preservação ou, número 2, com o quê? Com o reconhecimento, com a detecção da existência do vestígio. Tudo bem? Aí você vai me indagar, Pedro, mas quem seria em tese o responsável no local? Olha só que interessante. Vem aqui comigo que agora eu tenho até que falar com você cara a cara. Você pode me indagar, Pedro, mas é só o perito criminal que é o responsável por manter o vestígio em loco e fazer o devido processamento? Doutor, não.
Não é só do perito essa função, não. Perceba que o parágrafo 2º do 158A vai trabalhar com a ideia de que é o agente público que o encontrou é o responsável por manter o seu estado de conservação. Doutor, hoje esse recado ele meio que foi direcionado, sabe para quem? Para a polícia militar. É muito comum na prática que a polícia militar chegue primeiramente nos locais de crime. Quando essa polícia militar chega no local, será esse policial o responsável por manter o estado de conservação dos vestígios. Tudo bem? Então é o agente o responsável pela preservação do local do crime e também pela idoneidade desse vestígio in loco, não devendo este agente manipular esse vestígio até que chegue o perito criminal. Tudo bem? Isso é importante que seja dito aí para você. Volta comigo aqui para o texto, olha só. O agente público que reconhecer o elemento como de potencial interesse, é ele quem fica responsável por sua preservação. Não é, portanto, apenas o perito. Esse dispositivo ele é bom de ser cobrado em prova. Tá? E aí nós temos, finalmente, graças a Papai do Céu, o conceito de vestígio a ser estabelecido. Doutor, finalmente conceituamos vestígio aqui no ponto de vista técnico. Olha só que legal. A lei, antigamente, ela trazia uma lacuna do conceito do que efetivamente vem a ser os vestígios no Brasil. Com o advento do pacote anticrime, finalmente classificamos o que vem a ser vestígio. Mas, doutor, infelizmente eu tenho que trazer para você o seguinte. Olha só que interessante. Infelizmente, tá? Deu uma borrada aqui na câmera, mas voltamos. Ó. Opa, voltou aqui para mim. Aí, melhorou um pouquinho, né? Olha só. Finalmente conceituamos efetivamente o que vem a ser os vestígios. Antigamente, tinha-se uma ideia muito diferente daquilo que vem a ser vestígio. Existia uma dúvida, existia uma dicotomia efetiva do que era efetivamente o vestígio. Hoje, apesar de não ser o conceito mais ideal, a legislação finalmente regulamentou o que vem a ser o tal do vestígio. Perceba, para a lei, para a tua prova e para o Código de Processo Penal, vestígio, doutor, vestígio é todo ou qualquer objeto latente ou visível. Latente é o contrário de visível, seria escondido, tá? Latente ou visível, recolhido ou constatado, que se relaciona necessariamente com a infração penal. Seria todo objeto, visível ou latente, constatado ou recolhido, que tenha relação com o crime. Doutor, esse é o conceito que você tem que levar para a tua prova de vestígio. Só que eu tenho um problema, esse conceito ele vai de encontro com aquilo que está preconizado pela doutrina de criminalística. Até porque a classificação mais comum de vestígio leva em conta 3 tipos. Quer ver? Vestígio verdadeiro, vestígio ilusório e vestígio forjado. Doutor, o vestígio ilusório e o vestígio forjado não têm relação com a infração, mas são vestígios. Você percebeu o grave erro trazido pelo parágrafo 3º do 158A? O 158A, parágrafo 3º, fala que o vestígio se relaciona com a infração, mas nem todo vestígio faz, porque se ele já se relacionasse, ele seria um indício, não um vestígio. Percebeu o problema que nós temos aqui? Então, hoje, você não pode confundir vestígio com indício. O conceito de indício você encontra lá no artigo 239 do CPP. Tudo bem? O conceito de vestígio, de indício, você encontra lá no 239 do CPP. E o conceito de vestígio no 158A, parágrafo 3º. Muitíssimo importante para nós esse ponto aí também. Ok? Podemos avançar? Vem aqui comigo para a gente trabalhar agora um pouquinho também do que vem a ser esse conceito. Ó, 158B. Ainda estamos aí no CPP, olha só. O artigo 158B vai falar o seguinte, ó, a cadeia de custódia compreende o rastreamento do vestígio nas seguintes etapas. Doutor, então quais são as etapas da cadeia de custódia? Lembrando que essas etapas elas podem ser doutrinariamente divididas em etapa interna, que é aquela feita internamente ao Instituto de Criminalística ou internamente ao IML, e também ela poderá ser externa.
interna, ok? Que é basicamente aquela que leva em conta o local do crime. Tudo bem? Vejamos algumas características. Olha só. Começamos, primeiramente, todas essas etapas aqui, ficou bem feio, né? Deixa eu melhorar isso aqui, ó. Todas essas etapas aqui, que você for analisar, fazem parte da etapa externa. Ou seja, reconhecimento do vestígio. O que é reconhecer, Pedro? É distinguir um elemento como relacionado ou não com o crime, tá? Isolamento é um ato nada mais que evita alterar o estado de conservação das coisas. Fixação é a descrição detalhada, olha só, é localizar, fixar o vestígio é posicioná-lo no espaço em que ele foi encontrado, fazendo uma descrição detalhada conforme ele se encontra no local. A doutrina decriminalística recomenda 3 pontos fixos, imutáveis e perenes de fixação, tá? Na hora de se estabelecer, por exemplo, cadáveres são notadamente fixados por sua posição da cabeça e dos pés, ok? Coleta é nada mais do que o ato de recolher o vestígio. Vamos avançar aqui ainda. Acondicionamento e transporte. Tudo isso também faz parte da externa. O recebimento é o que efetivamente separa a fase interna da fase externa. Acondicionar é o que, Pedro? Embalar de forma individualizada os vestígios, sempre levando em conta a sua natureza. Transportar é transferir o vestígio de um local para outro, notadamente do local do crime para os institutos oficiais. E o recebimento é a transferência da posse deste vestígio. Ok? Daqui inicia-se, portanto, a fase interna da cadeia de custódia. O processamento é a perícia em si, sem dúvida um dos pontos mais importantes. Armazenamento é onde eu vou guardar as condições nas quais eu vou guardar uma contramostra para, se necessário, uma contraperícia. E, por fim, a liberação do vestígio, que é chamada de descarte aqui pela nossa legislação. Ok? Então, tudo isso, doutor, todos esses elementos, todas essas etapas que eu estou conversando com você, dizem respeito à chamada cadeia de custódia. Muito tão importante para nós classificar quais são todas estas etapas. Agora, doutor, permita-me avançar com você um pouquinho no que diz respeito à parte do artigo 158C. O artigo 158C, ele vai dizer quem é responsável por coletar esse vestígio. Pedro, quem pode coletar? Doutor, chegou no local do crime, você que não é perito ainda, mas almeja o cargo, vai aprender o seguinte. Perito, você está autorizado a coletar os vestígios, mas primeiramente registre-o no local. Você só vai manipular vestígios em local de crime, doutor, depois de efetivamente registrá-lo e fixá-lo no espaço-tempo. Tudo bem? Após o registro de todo o local do estado de conservação das coisas, aí sim se manipulam os vestígios, sem muito problema. Esse vestígio, ao ser manipulado, deverá, olha o que a lei fala, preferencialmente ser coletado por perito oficial. Doutor, isso é bom, mas é absolutamente incompleto. Pedro, por quê? Simplesmente se esqueceram dos auxiliares e técnicos de perícia. Meus amigos, muitos estados da federação contratam cargos muitas vezes de nível médio que auxiliam o perito criminal no local do crime. Estas pessoas, sob supervisão do perito oficial, é óbvio que elas realizam a coleta do material ali encontrado. Só que a lei simplesmente não deu preferência para essas autoridades, ok? Então a lei preconizou a preferência por coleta feita pelo perito, mas deixou um aso em relação aos técnicos e às demais autoridades. Tudo bem? Esse é o caput do 158C do caso em concreto. Vem aqui comigo para a gente dar uma lidinha sobre os pontos relevantes aqui da nossa lei. Olha o que vai nos dizer então o 158C. A coleta deve ser realizada preferencialmente, portanto, é obrigatoriamente? Não, é preferencialmente. Cuidado com esse termo. Por um perito oficial que dará encaminhamento necessário para a central de custódia, mesmo quando for necessária a realização de um exame complementar. Tá? Todos os vestígios devem ser tratados como descrito na lei, ficando o órgão de perícia responsável pela regulamentação. Tá? É proibido a entrada em locais isolados, olha que interessante. É proibido entrar
em locais isolados, locais de crime, sendo tipificado fraude processual à sua realização. Doutor, adentrar em local isolado de crime hoje é crime do artigo 347 do Código Penal. Crime de fraude processual. Finalmente, oficialmente é determinado como sendo crime essa entrada. Vamos para o artigo 158-D. Doutor, o que esse artigo ele vai conversar? Olha só, o recipiente, para ser acondicionado esse vestígio, ele levará em conta a natureza do material. Doutor, não tem como eu não fazer um comentário muitíssimo importante com você aqui. Pedro, qual é esse comentário muitíssimo importante que você precisa fazer? Meu Deus, se eu pudesse eu gritava com você agora. Pedro, por que tudo isso? Quer ver? Olha que interessante. Doutor, um tecido, uma camiseta cheia de sangue, fluidos biológicos coletados em local de crime. Será que eu devo armazená-los em plástico? Doutor, você vê isso em uma série de filmes, CSI e essa porra toda. Meu Deus, não se faz acondicionamento de materiais líquidos ou até mesmo que emanam vapores em embalagens plásticas, doutor. Até porque isso retém umidade e predispõe à proliferação de bactérias e fungos ali, podendo levar, por exemplo, à destruição do seu vestígio. Então, olha só, hoje, sempre na hora de se acondicionar esse vestígio, leva-se sim em conta a natureza desse vestígio. E a lei previu essa questão de maneira muito legal, ok? Avancemos aqui. Parágrafo 1º vai falar que a coleta de contramostra e também dos vestígios no local deverá ser feita selando-os com lacres, tudo bem? Sempre com uma numeração individualizada. Isso já acontece relativamente bem nos estados. O recipiente deve individualizar o vestígio, por exemplo, na hora de coletar um duplo suave, por exemplo, suave parece um cotonetezinho, tá? Você coleta 2, você nunca vai deixar os 2 juntos, você cada um deixa em separado, individualizado. O recipiente só pode ser aberto pelo perito que vai efetivamente realizar a perícia, tá? Exceto motivadamente por qualquer outra pessoa se for devidamente autorizada por motivo justificado. Parágrafo 4º vai falar que cada rompimento de lacre eu devo repor esse lacre e anotar quem o rompeu, e o lacre rompido deve ser acondicionado no interior do novo recipiente. Na hora que eu colocar um novo lacre, eu vou colocar um novo recipiente dessa contramostra. O 158-E, doutor, muito importante também, criou a obrigatoriedade de que todos os ICs, todos os institutos de criminalística, deverão ter uma central de custódia, obviamente destinada à guarda e a controle dos vestígios, ok? Sendo responsável por essa cadeia de custódia o órgão oficial de perícia criminal, tá? Aí o parágrafo 2º e o 1º, eles vão trabalhar com formalidades. Por exemplo, conferência, recepção de amostra, devolução de material, tudo deve ser anotado e protocolado. Bem tranquilo esses 2 dispositivos. Todas as pessoas, isso é óbvio, né, que tiverem acesso ao vestígio deverão ser identificadas e devidamente registradas junto com a data e a hora do acesso, tá? Junto com a data e a hora desse acesso. E no caso de tramitação desse vestígio, todas as ações devem ser registradas. Bem tranquilo. E como último dispositivo no que diz respeito à cadeia de custódia, olha só, realizei a perícia, para onde vai o material? Ele volta para a cadeia de custódia, ficando no local de contramostra, devendo nela permanecer. Só tem um problema, doutor. Muitos institutos de criminalística do Brasil não possuem espaço adequado para armazenar essa contramostra. Nesse caso, o que será feito então? A autoridade policial, perceba aqui, a autoridade policial ou o juiz deverão então determinar as condições de depósito desse vestígio, ok? Sempre mediante requerimento do diretor do órgão de perícia. Bacaninha? Tranquilo? Doutor, então acho que você teve um pouco mais esclarecido essa questão relativa à cadeia de custódia. Perceba que a cadeia de custódia ela não é muito fácil de ser trabalhada. Ela é tensa, ela é exaustiva, mas é por isso que eu falo para você que a cadeia de custódia propriamente dita é uma ótima questão de prova aí no caso concreto. Bacana? Deu uma embaçadinha aí de novo, né? Será que essa câmera me detecta? Aê, melhorou. Eu tenho que me afastar, eu estou muito próximo dela aqui, o foco dela é diferente. Belezinha, pessoal? Então, com isso, nós finalizamos mais uma aulinha de processo, ok?
Perdoe-me novamente as falhas técnicas, sou novo nessa história de estudo em casa, não é verdade? Às vezes embaça, às vezes eu bato no microfone, mas doutor, aqui a gente tá para ensinar e para te fazer aprender um pouquinho. Se você me permitir, eu gostaria de continuar esse projeto com você numa próxima aula de processo penal também aplicado ao pacote anticrime, ok? Muito obrigado, valeu!